Finalmente um carro elétrico barato, acessível, afinal foi lançado o novo Renault Kwid elétrico. Será que eu, você poderemos comprar? Afinal, para quem são os carros elétricos aqui no Brasil? Vai dar certo? Pontos positivos, negativos? É sobre isso que vamos falar agora. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo! Pois é, meus amigos, a indústria automotiva mundial só fala em eletrificação. Muitas marcas e montadoras falam que pararam de investir em motores a combustão e que a partir de muito breve, tipo 2030, né, 2025, só vão fabricar carros totalmente elétricos. Mas será que realmente vai dar certo? E para começo de conversa, eu quero deixar claro para vocês aqui que eu, Vinícius, não sou contra carro elétrico, não sou contra tecnologia, sou a favor de sim uma sustentabilidade ambiental, financeira também, porque depender só do petróleo é complicado. A gente vê um monte de coisa acontecendo, barril sobe, gasolina sobe, já viu como é que é, né? Só para começo de conversa, eu não sou contra, mas assim como talvez você, eu estou com os dois pés atrás ainda, porque não é esse cenário maravilhoso que se pinta por aí nas internets não. Então vamos conversar agora sobre o Renault Kwid, para a gente começar o nosso vídeo. Foi apresentado recentemente aí o novíssimo Renault Kwid elétrico, que custará apenas R$ 143 mil, ou seja, praticamente R$ 74 mil a mais do que o Renault Kwid a combustão mais top de linha, que é o Outsider, né? Pois é, meus amigos, a gente está vendo um Renault Kwid elétrico por 143 pau. Mas por incrível que parível, sim, é o carro elétrico mais barato do Brasil. Aquela premissa do carro popular elétrico finalmente chegou. Vamos ver rapidinho o que a Renault fala sobre esse carro, sobre o consumo, etc e tal. Se liga só. A Renault afirma que o quilômetro rodado do Kwid elétrico custaria em média 6 centavos e do Kwid a combustão custaria em média 40 centavos. E segundo o fabricante, nessa conta estão inclusos todos os custos do veículo e não somente o combustível, e sim manutenção, impostos, etc e tal. A teoria é muito boa, né, meus amigos, mas para essa conta fechar depende da sua realidade. Por que eu estou falando da sua realidade? Depende da sua situação financeira e de onde que você mora, porque, por exemplo, eu, onde estou aqui no Rio de Janeiro, na minha região, não tem absolutamente nenhum ponto de recarga para carro elétrico. Se eu quiser recarregar um carro elétrico, eu vou ter que andar aí 30 ou 40 quilômetros para conseguir um ponto apenas. Já pensou a fila que teria se tivessem pelo menos uns 20 carros elétricos rodando aqui na área? Seria realmente complicado. Então por isso que eu falo que na minha realidade não adianta. E tem coisas que eu vou falar já já para vocês entenderem como que esse carro se encaixaria no perfil do brasileiro. Qual é o público-alvo, tá ligado? E agora vamos raciocinar aqui, cara. Um Jeep Renegade 1.3 Turbo Flex, a versão Longitude, custa aí quase o que esse Kwid elétrico custa. Será que vale a pena, gente? Ainda é um Renault Kwid. O carro tem algumas melhorias, por exemplo, a roda com 4 parafusos. Não, agora que não tem 3 parafusos, mas tá valendo, show de bola, né? Zoeiras, memes e brincadeiras à parte, né? Porque é um assunto sério. O Renault Kwid é apenas um Renault Kwid. É pequenininho, é apertado, é um carro que não é construído com todo capricho. Tem mais airbags na versão elétrica? Tem. Mas isso não basta, meus amigos, só porque é elétrico, né? R$ 143 mil não é um valor acessível ainda para os brasileiros. Isso é preço de carro para gente que tem condição de ter um carro bom. E talvez nem de ter um carro elétrico, porque já já vamos ver as desvantagens que impedem de um carro elétrico hoje em dia, abril de 2022, de ser o principal carro da casa. E voltando ao negócio da realidade, um carro elétrico para mim não compensaria nem esse Kwid, mais barato de todos, porque eu rodo pouco com o meu carro. Eu rodo cerca aí de 2 a 3 vezes por semana, menos de 800 km por mês. Quando muito faço 900, talvez 1000, mas geralmente a minha média é 700, 800 km por mês no máximo. E para a rotina atual dos brasileiros, isso é sim, meus amigos, rodar pouco. Então, para a minha realidade, a conta não fecharia comprar um carro desse elétrico, porque segundo a Renault, mais ou menos, se você fizer a conta, um carro elétrico desse você conseguiria pagar o investimento em 11, 10 anos. No meu caso, demoraria mais, praticamente o dobro. Entendeu? Porque você tem que se ligar na sua realidade. Isso eu estou falando do Kwid, que sim, né?
É o carro elétrico mais barato do Brasil. Agora imagina um carro elétrico tradicional de 300 mil reais, de 400 conto. Entendeu como é que a conta pode não fechar? O lance de você pagar mais para economizar não rola. Talvez em carro híbrido, mas mesmo se você for fazer uma conta com carro híbrido, talvez não feche a conta. Então, meus amigos, a realidade de carro elétrico aqui no Brasil, esquece Europa, esquece States, tá? Estamos falando de Brasil, cara. Um canal aqui do Brasil falando mais para brasileiros, ou talvez para os nossos amigos sul-americanos, da Argentina, Paraguai, Uruguai, etc e tal. Então, cara, a realidade de carro elétrico aqui não é assim como a mídia pinta, né? Mil maravilhas, quem dera. Agora vamos falar aqui rapidamente qual é o público-alvo de um carro elétrico hoje em dia aqui no Brasil. Vamos começar porque são fatos, não é minha opinião. Se você raciocinar, vai ver que o negócio, ó, bate mesmo. Se liga só. Primeiro caso, aquele cara rico ou super bem de vida que já tem um carro para o dia a dia, talvez tenha até outro carro para viajar com a família no final de semana, para sua segunda casa, uma casa de veraneio, uma casa de camping, ou aquele cara muito bem de vida que quer comprar um segundo carro para experimentar, para ver qual é que é, porque realmente é uma coisa curiosa, é bacana. Se eu falar para você que carro elétrico é uma coisa escrota e sem fundamento, eu vou estar mentindo, porque o negócio é bem legal, viu? Então, primeiramente, o público-alvo é esse pessoal que acabei de falar. Segundo público-alvo, aquele cara que mora numa região muito desenvolvida, geralmente de classe mais alta, com um monte de posto, shopping, que já tem ponto de recarga. Tem cidades aqui no Brasil que isso é um pouco mais abundante do que aqui. Lembrando que eu não moro na zona nobre do Rio, eu moro um pouco afastado. Se você morar numa zona nobre super desenvolvida, vai ter a possibilidade de ter pelo menos um carro elétrico em casa para você recarregar quando sai. Por quê? Quando você carrega esse carro em casa, você tem que ter uma tomada 220, se não me engano, você tem que ter uma estrutura para aquele ponto de recarga, você tem que ter uma bitola. E a recarga demora horas, meus amigos, é papo de 10 horas para você conseguir encher a bateria do carro. Já num ponto rápido no comércio e fora, num shopping, como já falei, é mais rápido, gira em torno de meia hora, 50 minutos. Tá entendendo? Então o público-alvo também é para esse pessoal que mora nesses locais muito desenvolvidos e com poder aquisitivo da galera ali mais alto, né? Fora que também, por mais que você tenha uma boa condição de vida e possa comprar um carro de 140 mil reais hoje, que é um dinheiro alto, né? Mas está tudo muito caro, eu acho que você não vai querer comprar um Renault Kwid elétrico, você podendo comprar aí um Jeep Renegade, né? Intermediário, ou quem sabe um Nivus, um Pulse, vai sobrar dinheiro ainda para você dar um rolê por aí no shopping, né? Brincadeiras à parte, gente, a realidade do brasileiro não é essa ainda, né? Queria que realmente fosse, que qualquer um pudesse ter um carro de 140 pau. E provavelmente o público-alvo de carro elétrico não seja você, assim como nem sou eu, né? E outra coisa também, caras, o público desse tipo de carro, por exemplo, o Kwid é um carro de entrada, é um carro muito simples, é um carro que é construído mesmo assim, sem muito requinte. Você vê o acabamento do carro, você vê o nível construtivo do carro, você vê o tamanho do carro, não é como se fosse um carro premium, um subcompacto como o Fiat 500 elétrico. O público-alvo de um carro desse, cara, do Kwid a combustão, jamais vai ser o mesmo do elétrico, porque o cara que compra um Kwid a combustão é o cara que é desapegado com o carro, não liga, talvez tenha até condição, vai comprar o carro mais barato mesmo, porque sim, o Kwid é o carro normal flex mais barato do mercado, né? Fazer o quê? Ou simplesmente o cara que não tem condições, ele quer sair do carro usado, só tem condição de comprar aquele carro, que é o Kwid. Então o carro elétrico que custa aí praticamente mais do dobro, não é o mesmo público-alvo. Você está entendendo? Esse sucesso do Kwid elétrico não vai ser o mesmo sucesso do Kwid a combustão, simplesmente por esses fatos. Públicos-alvos diferentes. E chegamos no ponto crítico do nosso vídeo. Vamos falar de pontos positivos e negativos, vantagens e desvantagens atuais de você ter um carro elétrico agora, abril de 2022. Vamos começar pelas coisas boas. Primeiramente, isenção de PVA. Parece que carro elétrico não paga PVA. Você vai comprar um Kwid aí de 143 pau e não vai pagar aqueles 4% salgado como a maioria dos locais aqui no Brasil paga de imposto anual. Disso aí você já se safou. É uma vantagem ou não é?
Outra coisa, o carrinho também não polui no ato da condução. Quando você está dirigindo esse carro, ele não emite poluentes pelo escape, não emite gases. É um carro simplesmente 100% verde no ato da condução. Aguenta aí que eu já vou falar como é que um carro elétrico também pode poluir. Outra coisa bacana é o torque máximo instantâneo. Por exemplo, se o carro tem aí 20 kg de torque, você já tem o torque dele na arrancada, instantâneo. Você não precisa atingir aquele determinado número de giros para você alcançar esse torque. Então o carro elétrico é muito ágil, ele te dá aquele arrancadão boladão. Outra vantagem também é o maior conforto sonoro, aquele carro 100% silencioso. Parece que você está andando no meio das nuvens, você não está ouvindo o seu carro guiar o motor, funcionar a parte mecânica, né? Só está ouvindo ali a rolagem do pneu. Tem carro elétrico que cria um simulador de som de motor só para você ficar ligado, para pedestres na rua também se ligarem que está vindo um carro aí, né? Mas o silêncio é uma coisa interessante, ou não é? A sensação tecnológica também, meus amigos, é sem igual. Quando você dirige um carro elétrico, você tem contato com um negócio desse, o carro é show de bola, é tudo digital, é tudo com LED, é tudo bonitão. A sensação futurística é imensa, parece até coisa de filme. Quando eu tinha 10 anos de idade, lá no passado, lá na década de 90, você tá ligado? É inegável isso, né? Vamos combinar. Conseguindo você recarregar esse carro, é uma coisa que realmente você vai economizar no custo energético, porque o combustível líquido, etanol, gasolina e diesel está muito caro. Então realmente o carro elétrico é muito tentador nesse quesito, mas aguenta aí que a gente já vai falar do lado contrário, que não é muito bem assim, né? E como nem tudo são flores, né? E hoje em dia, abril de 2022, os contras são muito maiores do que os prós. Vamos conferir as desvantagens. Começando com a autonomia baixa de carros elétricos. Ao exemplo do nosso vídeo aqui, o novo Kwid elétrico, ele no total urbano ele tem menos de 300 km de capacidade com a bateria totalmente cheia. Lembrando que essa autonomia pode girar. Se você pegar muito trânsito, é igual carro a combustível comum. Se você pega muito onde para, muito trânsito, o carro vai consumir mais energia, no caso mais combustível líquido. E nesse carro, um carrinho elétrico aí, vai consumir mais bateria também. A autonomia ainda é muito baixa para os padrões que a gente está acostumado de carros a combustão convencionais. Outra coisa também, a realidade do Brasil como um todo é o quê? Pouquíssimos pontos de recarga. E onde tem, ainda é grátis, mas se isso se popularizar e der certo aqui no Brasil, não se engane, meus amigos. Você acha que o shopping, que aquele posto de parada e uma rodovia interestadual talvez vai deixar você abastecer o seu carro elétrico, né? Abastecer de grátis? Não, isso vai ter um custo também, né? Fazer o que? Não existe almoço grátis. Então, a realidade atual, abril de 2022, é que ainda temos pouquíssimos pontos de recarga para carros elétricos aqui no Brasil. Agora, um ponto que entusiasta não gosta é aquele silêncio total que falei no ponto positivo. Isso o cidadão comum gosta, mas o cara que é entusiasta não gosta. Veja bem, não estou nem falando do Kwid, porque o Renault Kwid, a combustão não é um carro para entusiasta. Entusiasta odeia o Renault Kwid e talvez não entenda a proposta desse carro. Mas um carro elétrico comum não tem som de motor real que você possa se empolgar, né? Aquela sensação da máquina, né? Vintage. Então isso daí para entusiasta é um baita ponto negativo também. Chega a ser broxante. Outra coisa também, velocidade máxima é limitada, é menor, porque o carro elétrico, se ele andar a altíssimas velocidades, ele vai consumir mais bateria. Eu sei que tem aqueles super esportivos caríssimos elétricos que tem na gringa, é diferente, mas um carro urbano normal tem a velocidade máxima mais baixa mesmo. Porém, ainda é suficiente para o uso normal. A bateria ainda, meus amigos, é uma tecnologia nova e é caríssima de você repor ou manter. Claro que a garantia é longa, mas, por exemplo, quando passar a garantia, se essa tecnologia não for ainda consolidada, segura a pemba, meus amigos, porque de carro híbrido é caro. Imagina do carro 100% elétrico. Ainda é inviável. Agora, uma coisa que carro elétrico vai poluir muito é no descarte dessas baterias, que são sim produtos aí nocivos ao meio ambiente. E outra coisa também, meus amigos, sustentar o ecossistema elétrico de um país de muitos carros eletrificados também vai poluir. Por quê? Terá que se fazer mais usinas hidroelétricas, que polui. Você tem que destruir florestas. Você sabe como é que é. Se você estudou geografia na escola, sabe que qualquer tipo de exploração energética
vai gerar mais poluição, vai gerar mais degradação para o meio ambiente. Se for termoelétrica também, tá entendendo como é que o negócio é um pouco nebuloso ainda? Sustentar um país eletrificado com carros não é 100% favorável para o meio ambiente não, viu? Porque também polui. Viajar distâncias longas ainda é muito arriscado, porque são pouquíssimas rodovias que você tem ponto de recarga. Por exemplo, no trajeto Rio-São Paulo, você ainda tem, mas se você quiser pegar o Nordeste, como é que vai ser? Será que tem? O carro elétrico ainda hoje em dia, em 2022, não é um carro bom para você viajar distâncias maiores. A não ser que você leve um carretinho atrás com um gerador a diesel, poluindo e carregando seu carro, né? Fazer o quê? Sobrecarga da rede elétrica local no seu bairro, na sua cidade ou talvez no seu estado. Meus amigos, eu morei aqui no litoral sul do Rio de Janeiro e lá, todo feriadão que tinha, faltava luz para cacimba. Por quê? Porque a cidade ficava cheia pra caramba, não tem estrutura. Isso é desde os anos 80 que a minha família frequentava aquele local. Então, você imagina, será que as cidades e bairros estão preparados para isso? Hoje em dia ainda não, espero que no futuro, quando isso se consolidar, esteja, porque realmente a infraestrutura elétrica é complicada e é cara de você fazer. E na realidade do Brasil, é difícil acreditar que vai dar certo, viu? E uma consequência provável disso que acabei de falar é o aumento do custo da energia elétrica para nós consumidores comuns e que talvez não queremos ou não tenhamos carros elétricos. Vamos supunhetar que isso daí se propague. O cara que não tem o carro elétrico, ele vai pagar uma conta de luz mais cara em casa por causa dos carros elétricos, porque vai ter mais investimento, vai ter que gastar mais dinheiro com isso, vai sobrecarregar mais a rede elétrica. Imagina você pagando bandeira vermelha por causa de carro elétrico. Se hoje em dia está sugado, meus amigos. Aqui é Brasil, né? Não é ser pessimista, não. É ser realista, né? Vamos combinar. Por um lado, se o IPVA é isento, o seguro de carro elétrico é caríssimo. Já cotou o seguro de um carro híbrido para você? Se você tiver bônus 0, até para quem tem bônus 10 é caro. Eu já cotei, meus amigos. É uma senhora facada nas nádegas e é sim a realidade do carro elétrico, porque é uma tecnologia muito cara, uma tecnologia que não é popular e hoje em 2022 um segurinho para um carro elétrico, até um Kwid desse aí, mais barato dos elétricos, vai ser muito salgado. Voltando ao que já falei do público-alvo, o cara que tem mais dinheiro e o cara que é rico mesmo, né? E você viu que já falei também que a recarga rápida em pontos aí como um shopping, por exemplo, você pode demorar de meia hora a 50 minutos para encher a sua bateria. No caso de um Renault Kwid desse aí elétrico, que é praticamente 10 vezes mais do que você encher o tanque de combustível do seu carro. Já parou para pensar as filas que teriam? O futuro dos carros elétricos não é tão maravilhoso igual a gente está pensando, não. Eu quero que seja, mas a realidade é complicada, vou te contar, hein? E a realidade do mundo ideal para a eletrificação de carros, primeiramente, seria esquecer esse negócio de carro 100% elétrico. Eu acho que as montadoras tinham que começar a deixar os carros híbridos, porque o carro híbrido ele tem um motor a combustão que alimenta a parte elétrica e naturalmente a sua bateria. E você aí já quebra essa poluição do meio ambiente na emissão de gases, praticamente aí uma boa porcentagem. Por quê? Você começar gradativamente, sem ser começar logo no elétrico, que vai ter os problemas que acabei de falar para você, e na Europa, inclusive, onde tem mais eletrificação, parece que já está acontecendo, o carro híbrido seria sim o mundo ideal para essa transição de eletrificação. Tá entendendo? E outra coisa também, juntamente com o carro híbrido, é investir mais em combustíveis alternativos e menos poluentes. Por exemplo, o Brasil tem o etanol. Por que não se incentiva tanto o etanol? Esquisito, não é verdade? Complicado. E claro, né, meus amigos, mais incentivos fiscais e governamentais para carros elétricos. Por exemplo, zerar imposto de carro elétrico para fabricação, venda, comercialização e você comprar também. Seria um incentivo a mais para essa parte. Para você ver que o negócio não é maravilhoso como muita gente acha que é. E a realidade provável do Brasil no futuro, se isso der certo de eletrificação, vai ser o que, meus amigos? Kit de conversão de carros convencionais para elétricos. Pegar aquele Celtinha, aquele Uno Mille, aquele Onixzinho, aquele Ford Ka e transformar em elétrico. Esse negócio de kit
não é uma coisa impossível, é muito possível e já tem muita gente falando disso na internet. Eu acho que esse é o futuro do Brasil, né? Agora, Vinícius, na sua humilde opinião de bosta, essa parada de carro elétrico vai dar certo aqui no Brasil? Repito, não sou contra, torço positivamente, mas os fatos reais aí, o que a gente tem de plausível, não é tão perfeito assim, meus amigos. Ainda me deixa com os dois pés atrás e preocupado, porque o Brasil é um país complicado, você sabe muito bem, mas eu acredito que a longo prazo, se for trabalhado corretamente, pode funcionar realmente. Porém, a médio e curto prazo, como as montadoras estão pressionando, eu acho que fica um pouco, né? E para fechar o vídeo, tem teorias da conspiração também, meus amigos. Primeira teoria, você está vendo aí que o combustível está ficando cada vez mais caro. Será que estão aumentando de propósito o combustível fóssil, barril de petróleo, que é um conluio aí com as montadoras também para conseguir empurrar carros elétricos para a gente? Não posso falar nada, não existe prova, não existe indício, só desconfianças e teorias da conspiração. Assim como também o preço de carro cada vez subindo mais para empurrarem carros elétricos caríssimos na gente e assim lucrarem mais. São apenas teorias da conspiração que podem ser verdade ou não, beleza? Mas é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Bora, conta para a gente aí nos comentários o que você acha disso. Tá otimista, tá pessimista, tá realista que nem eu? Conta para a gente aí também, acrescente mais alguma coisa que eu possa ter deixado de falar também. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp e também redes sociais. Siga o canal nas redes sociais, deixa aquele seu like esperto. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve, é de graça, não dói, clica no sininho das notificações, assiste os outros vídeos aqui do canal e conheça o meu canal de games. Mas tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, forte abraço, valeu!